A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos, minhas irmãs, obreiros do Senhor. É uma grande alegria levar até você essa preciosa palavra, a palavra de Deus. Que o Senhor vos abençoe maravilhosamente. E a mensagem que eu tenho para hoje encontra-se em Mateus capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, e também Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3. Eu vou começar a ler lá pelo Deuteronômio, mas eu quero pedir que você nos ajude, deixe o seu like, se inscreva no canal, isso é muito bom, meus irmãos, muito bom para o canal. E vamos então à leitura, né? E diz assim, capítulo 8. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem, graças a Deus. E aqui em Mateus capítulo 1, e versículo 1, versículo 3, diz assim, e 4, né? E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, nesta passagem, nós vamos ver um pouquinho sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto. Ele estava 40 dias no deserto. E diz o versículo 2 assim, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vamos pensar em Jesus como homem, irmão. E ele realmente era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas essa tentação foi feita a ele como homem, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, né? E o que o adversário fez? Não vamos pensar agora que foi uma serpente. Jesus estava no deserto e pelo jeito ali tinha muitas pedras. Ele estava com fome. E alguém passou. Ou de repente poderia ser alguém que estava passando. Mas esse alguém tinha uma meta, tinha uma finalidade. Ele veio tentar. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando Jesus chegou no deserto, olhos começaram a olhar ele, alguém começou a olhar, alguém começou a espreitar. E passou o primeiro dia, segundo, terceiro, 10, 15, 20. E alguém começou a ver, daqui a pouco ele está cansado. E passou 40 dias. Então, chegou. A Bíblia diz, chegando-se a ele o tentador. Aquele que veio tentar, que é o diabo. Meus irmãos, Jesus mesmo disse que o diabo só vem para matar, para destruir, para roubar. E ali o tentador veio para roubar a vida espiritual, veio tentar, veio destruir. Ele atacou Jesus, mas a finalidade era para atacar a mim e você, a multidão, que seria salvo. E se ele tivesse vitória, eu não estaria pregando para você agora, nem você estava me ouvindo. Mas o que é que Jesus fez, meus irmãos? Quando ele disse, olha,
Se tu és o filho de Deus, olha, vê, a palavra está no subjuntivo, o verbo está no subjuntivo. Se tu és o filho, né, não diz, olha, tu és o filho de Deus. Não, ele vem botando dúvida. Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha, tu está com fome. Eu estou vendo que você está com fome. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e ela vai se transformar. Mas Jesus respondeu como? Está escrito, ao poder da palavra, meus irmãos. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o que é que ele fez? Ele pegou lá o que estava em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 12 e 13, e respondeu. O que é que aconteceu no deserto? Deus estava provando o seu povo. Deixou ter fome, e sentiram fome, e aí deu maná. Agora, e sabe de uma coisa? Jesus também naquele momento ganhou um maná espiritual, ele como homem, porque quando o tentador deixou ele, diz, os anjos o serviram. Diz a palavra, aqui no versículo 11 desse capítulo 4, então o diabo o deixou, e eles chegaram, os anjos o serviram. O que é que os anjos vieram servir? Trazer alimento para ele. Ele não deu aquele alimento tão importante para Elias. Aqui chegou os anjos, não foi só um anjo, não. Jesus estava como vencedor, meu irmão. Venceu no poder da palavra. Satanás esperava fazer como ele fez no jardim. No jardim, está lá na felicidade de Adão e Eva. E pelo que jeito eles tinham... Os animais estavam ali, ninguém tinha medo de animal, e aquele negócio todinho, e a serpente era mais astuta e falava, não vamos dizer que a serpente andava rastejando, e até certo ponto, para estar falando com Eva e Eva num sentido diferente, era que era uma coisa comum. Mas aí, na serpente agora ali estava Satanás. E chegou esse homem, mas Satanás estava neste homem. Ele não chegou dizendo que era Satanás, não. Ele veio como tentador, tentando um homem. E Jesus venceu como? No poder da palavra. Olha, também está escrito. Nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é alimento. A palavra que sai da boca de Deus me alimenta, te alimenta. Não vai pensar agora no alimento físico, mas o alimento espiritual, o alimento que dá poder para ser vitorioso. E Satanás depois apresentou ainda outras artimanhas, mas Jesus venceu. Cheio do Espírito, venceu. Cheio do Espírito, venceu. Cheio do Espírito. 40 dias aquele que tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo e fora levado para o deserto, para a arena de Satanás, para ele ser tentado. E venceu. E depois ele foi embora. E Jesus estava com fome. Mas sabe o que fez? Vieram os anjos de Deus. O versículo 41 é importante, né? Versículo 11. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Foi servido pelos anjos. Trouxeram alimento para Jesus. Que coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe. Permaneça na fé. Fique firme, que Ele é aquele que dá vitória para nós. Em momentos difíceis, nós muitas vezes somos servidos pelos anjos e não estamos vendo nem entendendo, mas Ele dá vitória. Que o Senhor vos abençoe. Pai de amor, Deus das misericórdias, Senhor, abençoa todos aqueles que estão me vendo e ouvindo, Senhor, da tua graça, renova as suas forças. Pai eterno, eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.